Foi um jogo equilibrado, acho que nos dois jogos, e não só numa semifinal de Copa Betano do Brasil, mas qualquer torneio eliminatório, a gente tem que falar, claro, do último jogo, mas até mesmo do primeiro jogo, aquela coisa, dois tempos de 180 minutos e tal. Eu entendo que passa o melhor time, o Atlético está melhor que o Vasco, não é só ver o que temos de termos de Campeonato Brasileiro, na própria Libertadores da América, o time de mais investimento, de mais qualidade, de uma sequência de anos melhores, né? O Galo, sobretudo, a partir de 21 para cá, naquele grande 21 campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, é um Galo que chega num lugar que se imagina. Não é fácil ainda estar em três frentes, claro que no Brasileiro sem chance de título e de Libertadores não houvesse, estaria numa situação delicada, é decepcionante sim, mas chega mais uma final de Copa Betano do Brasil, está vivo, claro, na Libertadores da América, e o sonho continua porque o Hulk é o Verratti do Vasco, o Verratti é o Hulk do Atlético, pela identificação, pelos gols, pelas entregas, e eu entendo que tanto no jogo na Arena MRV quanto em São Januário, jogos bem equilibrados, eu entendo que o Vasco se superou para um momento até de reconstrução, saída da 777, tudo que está acontecendo, o Vasco foi além na Copa Betano do Brasil, e o Galo está indo no lugar que merece, embora tenha sofrido mais do que normal contra o São Paulo, sofreu bastante agora, mas, gente, não tem torneio sem sofrimento. Pode ser um pouco mais, um pouco menos. Mesmo naquele 21 histórico do Galo, sofreu e foi e ganhou. E pode fazer a mesma coisa agora. Merecidamente tá, e o Hulk realmente é ainda um absurdo. Incrível, finalização que ele acha ali é um golaço. Quando um goleiraço que pra mim ainda deu uma triscadinha. O Léo ainda acho que chega a relar na bola, mas não tinha como defender. O Léo foi bem no jogo, sim. Pra variar, né? Porque goleiro de seleção mesmo. Que jogo foi que o Léo deu uma falhada? Foi o último, não foi? O último, ele tomou o gol do São Paulo, Luciano. É raríssimo. Gi, trazendo assim pro contexto da temporada e dos times, o Mauro falou aqui, passou o melhor time. Dá pra dizer que o Vasco foi além, assim, óbvio que o torcedor nesse momento não... Ele queria que fosse pra final, ele queria que ganhasse título. Claro. Mas dá pra dizer que o Vasco foi além do que se imaginava pro contexto da temporada inteira? Boa noite, Gi. Primeiro, boa noite, amigos, e boa noite pra audiência. Eu vejo esse duelo, assim, pra mim é muito nítido, eu não sei se todo mundo concorda, mas o Atlético, em vários momentos na temporada, na minha opinião, ele ficou abaixo do esperado e abaixo do que poderia, se você olhar individualmente o elenco que possui. E o Vasco eu vejo ao contrário. O Vasco, na minha opinião, ele surpreendeu muitas vezes positivamente. Ele foi até além do que eu esperava e além do que talvez poderia, com tantos problemas que surgiram. Porque esse empecilho de você não poder colocar, na minha cabeça, né, Payet junto com Coutinho, porque você perde demais na marcação e você tem uma linha defensiva já fragilizada, ou seja, você já tem um problema defensivo, você colocando o Payet e Coutinho juntos, você acaba fragilizando ainda mais a marcação no meio do campo, que sobrecarrega ainda mais uma linha já fragilizada defensiva, e aí você tem que solucionar, e você olha para o banco de reservas, você não tem propriamente um ponto ali disponível rápido, porque você já perdeu ao longo da temporada Adson, você já perdeu o David, você já perdeu o Paulinho, que poderia ser também esse jogador que adiciona velocidade, e aí você tem que colocar o Pumita, que muitas vezes até faz bem esse tipo de jogada, né? Consegue imprimir velocidade, ele até tem uma boa finalização no jogo, mas o Vasco ele tinha mais problemas e menos soluções do que o Atlético. O Atlético, sim, teve problemas, muitos problemas ao longo da temporada. E teve nesse jogo também. Mas o Atlético tem mais soluções dentro do elenco e que talvez o Milito também não esteja explorando tão bem assim essas soluções. Demora para mexer, então acho que tudo isso tem que ser muito ajustado, pensando principalmente no decorrer da temporada, né, nesse finalzinho e na final, é claro. Vessi, você que estava comentando o jogo no Arquibancada, acho que no primeiro tempo... que o Atlético Mineiro não se achou muito, né? E acho que individualmente, a gente citou aqui o quanto o Galo tem individualidades que são bem importantes. Alguns caras mal, né? Acho que o Scarpa estava mal, acho que o Arana estava mal, mas no segundo tempo acho que muda um pouquinho de figura o jogo. Acho que não sei se o Vasco também, de algumas peças, e aí especificamente para mim o Coutinho, acho que é um cara que cansa e aí passa a participar muito menos do jogo, e aí acho que o Atlético consegue ter um pouco mais do domínio da partida, acaba no gol do Hulk empatando. Boa noite, Vess. Boa noite a todos e todas. Eu acho que, assim, num geral, o jogo entregou bem menos do que eu imaginava, né? Acho que o fato de ter chovido desde 5h30 da tarde no Rio de Janeiro e o nível de chuva ter aumentado, né? Então, assim, acho que isso atrapalhou, acho que o campo estava muito pesado.
Acho que nenhum dos dois fez uma grande partida, nem o Vasco, nem o Atlético. Então, diante disso, acho que 1-1 fez todo sentido pro que os dois ofereceram. Acho que o Atlético foi muito inteligente em evitar que a bola chegasse no Coutinho. O Coutinho, para mim, hoje, lembra aquilo que a gente, na época de Esporte Interativo, brincava muito com isso, né? Ele ganhou a promoção, assistiu o jogo dentro do campo. Acho que hoje o Coutinho ganhou a promoção, ele assistiu o jogo, mas isso não foi demérito do Coutinho. Acho que isso é mais mérito do Atlético, que ele forçou muito com que o Vasco buscasse as laterais. E aí, nas laterais, você tem o Emerson Rodrigues, que tem uma vontade danada, mas não tem tanta capacidade técnica. Aqui na direita, o Paulo Henrique e o Pumita, mais ou menos o mesmo perfil, muita disposição, muita intensidade, mas na hora que precisa de um passe um pouco mais elaborado, não tem tanto. E o jogo pelo Coutinho não foi. Então, assim, você tinha ou o Batalha subindo, ou o Alan Franco ou o Otávio colados no Coutinho, para o Coutinho não jogar. E o Coutinho não jogou. E no segundo tempo, na hora que o Vasco precisou fazer aquele... Ele estava morto e aí piorou demais. E no lado do Galo, assim, muitos jogadores jogando abaixo, né? O Scarpa fez uma partida ruim, o Otávio fez uma partida ruim quando precisou trabalhar com a bola. Sem bola, acho que ele até funcionou bem. O Arana, acho que ele não sei qual era a situação de jogo dele. O Arana muito mal. No intervalo... Quem tava no campo trouxe a informação de que o Arana estava gripado. Então por isso ele pediu, Quem inclusive, não para ser estava substituído. ficou, né, pela chuva, né? Então, assim, mas ele pediu para ser substituído por então, isso. assim, acho que já deveria. Já achava que não pro tava cenário conseguindo de jogo, pro cenário de jogo, era, assim, na minha visão, né? E o Milito conhece muito mais de futebol do que eu, então, né, não sou eu para falar. Mas no que eu estava enxergando o jogo, era tirar o Arana, puxava o Hulk para esses dois atacantes por trás e botava o Vargas trabalhando com a profundidade, já que não tem o Davidson, que não pode jogar a Copa do Brasil. Então era básico isso para mim. Tira o Arana, que não estava legal, nem não sou legal de errar, ele estava não participando, puxava o Hulk para trás, ele fez isso na jogada do contra-ataque que o Palinho bate, ele faz ali, e botava o Vargas para atacar a profundidade aqui. Acho que fazia muito mais sentido. No fim, o Hulk tirou da cartola um gol. Super-herói é pra isso, né? Eu tô olhando aqui, eu ainda... É o primeiro gol do Hulk na Copa do Brasil. A única finalização foi a do gol? Do Hulk? Acho que Tem sim. duas finalizações, tem duas defesas. Eu já do atualizei goleiro. várias vezes aqui Porque o Hulk Tem estava... duas defesas do Léo Jardim. Esse cenário que a gente citou, Scarpa mal, Arana sumido, Otávio não conseguindo aparecer, o Alan Franco também. muito preocupado O em Paulinho vigiar. também achei que... Também não foi legal, Mas o Paulinho, acho que até de todos eles, acho que foi o que mais produziu alguma coisa. Mas que tentou. Finalização, Aí nesse pouca cenário, coisa. o que acontece? O Hulk morre de fome. Sim. O Hulk morre de fome. Explica. Então, aí nessa daí, eu acho difícil ele morrer acho de que fome, teve... mas a expressão vai talvez demorar, outra. né? Exato, Vai demorar. sim, Pro Hulk sim. morrer de fome vai demorar. Mas, enfim, acho que ali, acho que o Léo Pelé dá uma distância muito grande no giro do Hulk. E aí depois super-herói é pra isso. Super-herói é pra te tirar de situações... Super-herói é pra te tirar de uma frase da época do Mauro Betti. Tirar de enrascadas. Então... Apuros. E aí ele tirou. De tirar Também de apuros. E realmente é um gol com a cara do Hulk, né? É um O gol com a cara do Hulk. Hulk falou na entrevista, assim que acabou o jogo, que ele estudou o Léo Jardim e viu que a chance de fazer gol nele era no ângulo direito. E a única Pode chance... ser mesmo. A melhor chance que ele Não, teve, e assim, eu acho que isso fala também sobre a dedicação do jogador, sobre o quanto o jogador está atento, o Hulk, sobre... Trabalho sempre, também da comissão do técnica, scout, né? você dá um videozinho e tal, mas assim, o Hulk sempre foi um cara muito estudioso também, Pois se então. sabe, né? Como vocês sabem, eu gosto muito de acompanhar outros esportes. E eu acompanho também, agora não tanto, mas já acompanhei muito Lacrosse. hóquei no gelo. Agora é uma NHL, coisa, exato. que era mais ou menos uma coisa. A Nossa, galera do minha hóquei vai sobrinha ficar também maluca. assiste, não sei como. E aí tem muito isso o gol do hóquei. É muito pequeno, o goleiro joga com O goleiro é um E ali, Hulk, né? assim, as comissões técnicas entregam para os jogadores um negócio de weak side do goleiro. Aí ele bota lá e bota, não, esse goleiro é baixo no canto, esse goleiro é baixo no meio. Sério, e entregam mesmo. Meio que não cabe, né? Você tem que estudar muito pra saber com um gol daquele tamanho, com um goleiro exatamente. um ogro Em daquele. compensação, o disco é assim que ele passa, tu nem vê, né? É o único esporte mesmo que tem goleiro que eu nunca joguei. Os outros todos eu já joguei, treinei por um tempo, até polo aquático fui goleiro durante um ano.
Esse eu não tive coragem. Então assim, e lá eles entregam, aí entendo bota assim, jogar, weak side, e aí o goleiro às vezes, tem goleiro que toma muito gol no alto pelo Sim, lado esquerdo, sim. né? Era uma vantagem minha em qualquer esporte. esporte. Eu tomava regularmente, né? Era por baixo, por cima, por lado, dentro de mim eu tomava. Era tipo aquele PowerPoint famoso, né? Era a bola você em tudo que é aponta, lugar. tudo era gol, era culpa minha. Exato. Hulk é o jogador com mais gols marcados desde a estreia dele no Atlético Mineiro. Então, desde que o Hulk chegou no Galo. Atlético Janeiro de Mineiro, 21. pensando no futebol brasileiro, ele é o cara que mais... Perfeito. E não só no Galo, em outros clubes também. Desde janeiro de 21 é o jogador que mais fez gol no futebol brasileiro. 215 jogos, Impressionante. 198 como titular, 114 gols, Muita coisa. 42 assistências. É impressionante. 114... 21, né? Tô com dificuldade. 114, 114, 116... 40? O 42. Hulk já se escala no Galo de todos os tempos. Não, com certeza. 164, menos 8, 150 e... Ai, que dificuldade. Tainá, Humana, sábado à noite. 124, 134, 144, 154, 156, pronto. Participações em gol, era isso que eu... legal, tinha o número aqui escrito. Eu tava Ou fazendo seja, as contas você na ficou cabeça. tudo isso, saiu fumaça, exato. 156 participações em gol, Em cara. 211 Em jogos. 215 jogos. É muita Incrível. coisa. Em 198 como titular, eu já acho que é... Ainda mais para a idade dele, né? Para o calendário absurdo do futebol brasileiro, fora... Ele os é muito decisivo, né? Fora os 39 cartões vermelhos e 138 amarelos, que deve ter por aí também nas contas.